Bom, lá no congresso, a outra palestra que mexeu muito comigo, acho que foi a que mais mexeu, e não vai nem pelo conteúdo, porque ela foi pouco tempo, 2 palestras de 1 hora só, não foi nada demais, mas a forma que ela conduziu. Ela até usou uma frase, que eu vou achar aqui, que ela falava assim, eu não quero, vocês não precisam entender o que eu estou falando, vocês precisam sentir, né? Assim, ó, a frase. Isso foi a palestra da Celina Sigafuzzi. Ela começou assim: talvez algumas palavras não sejam compreendidas, mas serão sentidas. E de fato foi isso que aconteceu, né? É assim. Então ela deixou muito claro que a gente tem que dominar, né? A gente tem que ter a maestria da filosofia, da ciência e da arte, né? Em equilíbrio esses três. Então, é incrível a forma amorosa que ela falou. Achei assim, como quiropraxistas devemos ser servidores, a gente precisa servir ao outro como quiropraxista, né? Vai muito além de só ajustar, né? É ter essa troca mesmo, né? Ela falou uma frase, conhecer a ciência, né? Olha a frase que ela falou assim, como quiropraxista, né? Servidores de tudo isso, precisamos conhecer a ciência, ficar confortável com a filosofia e dominar as técnicas. Ficar confortável com a filosofia. Eu achei isso demais, porque a gente precisa saber que a ciência existe e funciona. Talvez a gente não precisa ser um professor acadêmico, de saber o detalhe do detalhe, mas sabe que existe e sabe o que você está fazendo, existe uma ciência por trás, se precisar pegar no artigo científico, legal. Então a gente precisa conhecer. Ciência é fundamental. Dominar as técnicas, básico, a técnica que você quiser usar, tanto faz a técnica qual é que seja bom nessa técnica, domina. E é esse detalhe da frase, ficar confortável com a filosofia. Eu vejo, falo por mim e por muitos quiropraxistas que eu conheço, a gente perde às vezes, a gente se perde na ciência, se perde na arte, e aí a gente não consegue ficar confortável na filosofia. Agora, quando a gente está confortável na filosofia, parece que a arte vai bem, a ciência a gente compreende melhor. Então, estar confortável, talvez até, eu falo muito isso com religião, né? Ou com Jesus, ou com mentores, qualquer que seja, ficar íntimo. Porque a filosofia sempre vai estar ali, da quiropraxia, ela sempre vai ser sempre a mesma, ela não muda, né? Para quem é cristão, Jesus sempre vai estar ali. Né? Para quem é budista, o Buda, os ensinamentos do Buda vai estar sempre ali. Sempre vai estar com o dedo estendido. A gente que às vezes não deixa o dedo estender. Mas quanto mais íntimo, mais todo dia eu vejo algo daquilo, mais frequente eu estou em contato com aquilo, mais eu vou me conectando. E eu vou ficando mais confortável com aquilo. Quanto mais eu falo de Jesus, mais confortável eu fico com os ensinamentos dele. Quanto mais eu falo da filosofia, da quiropraxia, mais confortável eu fico de enxergar aquilo no meu dia a dia, na minha prática, na minha ciência, nas minhas técnicas. Então, foi uma coisa assim incrível. Mas a presença dela valeu mais do que qualquer palavra. Qualquer coisa que eu falar aqui, vocês não dá para entender o que é sentir a presença dela. Natural, assim. Eu escrevi uma frase durante a palestra lá que me veio, né? Nada adianta conhecer a filosofia se você não sentir e viver nela. E aí, se a gente for trazer para um mundo mais prático, que eu quis dizer aqui, nada adianta o cara ir lá rezar, ir no culto, ir no centro espírita, ir na igreja, fazer, não sei o quê, só que não viver todos aqueles ensinamentos que Jesus ensinou no dia a dia mesmo, no mundo prático, pagando boleto, arrumando o carro, arrumando a casa, trabalhando, sorrindo, brincando. Então, viver na filosofia. Eu vejo que os quiropraxistas que mais me inspiram, né, como a Celina, eles vivem, a vida deles é baseada na filosofia todo dia. A filosofia de vida deles, a religião deles, vamos chamar assim, né, o que conduz. E a Celina junta muito Jesus Cristo. Eu achei isso muito bonito. Ela consegue falar da quiropraxia juntando os ensinamentos de Jesus, assim, de uma forma maravilhosa, né? E ela até cita, né, Jesus, que ele fala que a nossa obrigação como quiropraxista é levar a nossa história, né? E deixar que os outros sigam o caminho. A gente não tem que estar muito preocupado, o que vão falar, não sei o quê. Como Jesus falava, pega minhas mensagens e espalha, leva,
talvez nem todo mundo vai pegar. Então a gente tem essa obrigação aqui, né, como quiropraxistas. Ela fala muito dos princípios, né? Ela explicou lá vários princípios, ela passou de uma forma clara, né? E assim, os princípios nos ensinam como ser, como oferecer e como servir dentro da quiropraxia. Então, ela pede assim, de forma muito clara: leiam os princípios, estudem os princípios. Precisa estar claro. Ela inclusive se oferece a ajudar, mas desde que a gente pelo menos leia, entenda dentro do nosso coração, da nossa mente, o que é cada princípio daquele. Então, achei assim, ela é de outro planeta, né? Ela é de outro planeta, assim, a vontade que eu senti na hora que terminou, muita emoção da forma, parece que ela conseguiu falar o que eu sempre senti da quiropraxia, ela conseguiu expressar de uma forma muito lógica, algo que eu não consigo expressar dessa forma tão lógica que ela faz. Ela já vem de uma família, né, de pai quiropraxista, super conhecido por sinal, né, o Dr. Siga Fuse. Todos os irmãos são quiropraxistas, o marido é quiropraxista, já tem filho quiropraxista, ou seja, ela vem de uma família lá de 20 pessoas, todo mundo quiropraxista. Então eles vivem de fato a quiropraxia, é a filosofia, é a prática de vida deles. Mas ela... E ela passando isso, tanto é que no final eu ia fazer uma pergunta e eu acabei não fazendo pergunta nenhuma e falei assim: eu te amo. Porque de verdade, assim, ela conseguiu passar algo incrível. Então, incrível. Pena que ela não tem Instagram, nada, mas ela deixou todos os contatos pessoais dela, telefone, tudo para quem quiser trocar ideia. E ela faz parte da ICA, da International Chiropractic Association, e algo legal também da gente pesquisar e buscar mais ali. Tem muita coisa boa. E o equilíbrio, ela consegue passar por todos os lados. Então ela consegue conversar com Richard Brown, né, da WFC, né, que a gente sabe que é uma coisa mais materialista, mais mecanicista, e com o David Sear, que é uma coisa mais filosófica, né, mais dessa energia. Então, assim, incrível, maravilhoso mesmo.